Acho que não acredito mais em Deus. Oi, gente. Oi, pessoal da internet. Eu falei pessoal da internet para diferenciar do Breno, porque ele está no processo de exclusão. Brincadeira, gente. Mas hoje a gente está aqui no Costão de Taquatiara com pessoas super legais para falar sobre o tema Acho que não acredito mais em Deus. Vou pedir para vocês se apresentarem. Wendel, Rafael, Mariane. Eu sou a Ana Paula. E aí, a primeira coisa que eu queria saber de vocês é se vocês já tiveram essa experiência, que às vezes é difícil de falar no meio religioso, né? Tipo, eu tô passando por um momento em que eu acho que não acredito mais em Deus. E vocês já passaram por isso, como é que vocês lidaram com essa situação? assim, eu particularmente passei não um longo período de tempo, fiquei uma semana sem acreditar em Deus. Já passei por essa experiência assim, quando estava orando, incrível que pareça, é meio que contraditório, mas estava orando para Deus e me peguei pensando, poxa, mas para quem eu estou orando? Será que ele vai atender mesmo minha oração? Nossa. Será que o que eu estou fazendo aqui vai realmente dar... vai chegar lá, né? Vai chegar lá, vai ter alguém realmente que vai estar escutando minha oração aqui? Já me peguei nesse estado. Eu já questionei, não necessariamente duvidei. Acho que desde pequeno cresci na igreja, então eu nunca cheguei a ter essa crise de desacreditar. Mas de questionar o porquê de algumas razões, algumas coisas que aconteceram, sim. Eu acho que já é um pouco o contrário, assim, eu também vim da igreja desde pequena, mas a gente tem uma fase, algumas pessoas que têm aquela crise, né, de identidade, tipo, será que Deus existe? Como é que eu fui criada e tudo mais? E a gente passa realmente a questionar, a fazer testes, bom, se chover agora é porque Deus existe, quem nunca? Isso mesmo. Eu acho que dentro da igreja a gente tem muita essa experiência, porque parece tudo tão dado, assim, tipo, Deus existe, então eu vou começar a fazer várias coisas, e aí às vezes a gente não se pergunta do básico, né? Será que Deus existe? E eu acho que de alguma forma é até compreensível, porque nosso Deus é invisível pra gente, por causa do nosso pecado, né? E aí a minha pergunta pra vocês é, como é que a gente pode crer em um Deus invisível, em um mundo que não valoriza a crença? Como a gente pode fazer isso? Eu não sei se o mundo não valoriza a crença, eu acho até que valoriza. A gente entra dentto do avião sem ver quem está lá na cabine e confiando que o cara fez um curso e tal. A gente acredita muito em coisas que a gente não vê. O que a gente às vezes tem dificuldade é de falar sobre isso. Às vezes a gente fica assim, se eu falar que eu tenho essa dúvida, vão me entender, vão me ouvir. E tem alguns caminhos que a gente precisa percorrer através de estudo até científico, para poder comprovar que existem algumas razões. Tem o design inteligente, que está crescendo cada vez mais nesse sentido, que mostra assim, a existência de uma mente inteligente por trás de tudo, não necessariamente Deus. O fator fé ainda vai existir sempre, né? Mas eu acho que a gente precisa desenvolver, talvez, a habilidade de ser sincero e de conversar abertamente com as pessoas aquilo que a gente sente, que a gente está passando no momento, né? Eu acho também que é uma experiência muito pessoal, né? A pessoa precisa passar por algum momento que ela consiga enxergar Deus na vida dela, porque às vezes, por mais que você fale, olha, Deus existe e tal, a pessoa vai ficar assim, Deus existe pra você, tipo, fez milagres na sua vida, ou você acredita nisso porque é a sua fé. É uma experiência. Mas são experiências, eu acho que mesmo que você esteja numa religião, mas você só consegue sentir realmente a presença de Deus quando você passa por uma experiência, uma coisa muito individual. Exato. Às vezes também eu acho que você falou sobre a questão da crença, né? De acreditar em alguma coisa. Às vezes existem pessoas que não acreditam no nosso Deus, né? Existe, eu acredito num ser superior, força maior e tal. Você falou, vivemos num mundo que falta crença. Eu acho que não. Eu acho que realmente estamos num mundo que muita gente tem crenças, mas nem sempre é nossa crença. Não acredita no nosso Deus. Tem gente que acredita num Deus particular e tal, mas o mais difícil eu acho que é realmente fazer com que as pessoas acreditem no nosso Deus, o Deus que a gente acredita e sabe da que maneira como a gente enxerga a Deus, né? Exato. E o Deus verdadeiro que a gente isso sabe é muito que particular Deus. mesmo, porque vai depender de um monte de coisa. E um dos fatores é como foi meu pai, porque a gente atribui Deus à paternidade, dependendo de como meu pai me tratou na infância, eu vou enxergar Deus. Então as pessoas vão enxergar Deus de maneiras muito distintas, né? Então, a fé cresce nesse sentido. Agora, uma coisa interessante que você falou, você citou ali o design inteligente, você citou relações parentais e tal, como um dos aspectos que se relaciona com a crença em Deus, né? E são aspectos que são muito racionais. Você pode fazer uma sequência mental de como você acredita em Deus.
Mas aí o que eu queria saber é qual é o limite da racionalidade, porque a gente tenta explicar enquanto religião, né? A gente tenta explicar para as pessoas como acreditar em Deus e como se relacionar com o sagrado, mas aí a partir de que momento não dá e como a gente deve reagir a partir desse limite, entendeu? Tipo, você não pode impor, né? A gente tá num lugar que fala muito sobre isso, né? Porque tem um precipício aqui. Não vou nem olhar. Fé, tem coisa que não dá pra gente ver mesmo, né? E a fé é você acreditar que você vai pisar e vai estar, a rocha não vai sair. Igual a gente foi subindo ali, algumas pedras enormes, se você pisa, sai, pode sair, mas não sai. Então, às vezes, tem o limite mesmo, e não tem o que explicar. E eu acho que também tem a ver com o que você vive, né? Porque quando a pessoa vê uma experiência, você falou de experiência, achei super legal. Porque quando uma pessoa vê que uma experiência na sua vida é tão maravilhosa que ela não consegue explicar em palavras, acho que isso também, emocionalmente, faz muito sentido, né? Mais do que você tentar explicar em teorias. Mas é importante diferenciar experiência daquela situação que ela mencionou, que a gente às vezes imaturamente faz de céu e tal, pedindo sinal. Porque isso é muito simples, é muito fácil pra gente fazer isso. Mas Deus dá o raciocínio pra gente poder usar. Uma experiência cotidiana. E às vezes a gente quer, ao invés de usar a experiência de andar com Deus, ter comunhão com Ele, oração e tentar descobrir a vontade dEle através da palavra, a gente quer um negócio mais fácil. Se eu fizer um sorteio, der sim ou não, eu me livro da culpa de raciocinar. Deus me deu o raciocínio para eu pensar e eu me livro dela. Então a experiência eu acho que é uma coisa muito mais profunda, é um caminhar que a gente tem que buscar. É exatamente isso, porque é muito fácil você chegar e falar, mas Deus existe por isso, porque Ele fez isso na minha vida. Mas aí é você e Deus. Eu sempre acho que o caminho é sempre a pessoa e Deus. Sendo que ela precisa passar por aquilo, ela precisa ter um encontro, ela precisa ter um conhecimento. Porque você chegar na igreja, ser batizado, eu acredito em Deus, beleza, mas você não conhecer aquilo, você não tem como acreditar se você não conhece. É meio difícil você mostrar para uma outra pessoa a sua fé, vamos dizer assim, né? Não, eu tenho fé por atos meus. Eu estou demonstrando que sou um cara que tem fé para uma outra pessoa. Acho muito difícil realmente você conseguir. Eu sou uma pessoa que temente a Deus, que segue os caminhos de Deus, beleza. E se você consegue mostrar que é algo mais concreto, mas você mostrar para uma pessoa como acreditar a sua fé, eu acho meio difícil. Eu acho que realmente é de sentimento mesmo. Tá lá e tem que sentir. Poxa, e assim, caminhando para o final, queria saber de vocês como a gente lida e como a gente acolhe uma pessoa que está passando por isso. Tipo, eu chego para Mariana e digo, Mariana, acho que não acredito mais em Deus. O que é que eu faço? Eu digo assim, que horror! Sei lá, claro que não, né? Mas como eu lido com essa pessoa e encerrando a participação de vocês? Não sabemos, não, brincadeira. Primeiro eu queria fazer uma recomendação de um livro que eu acho muito interessante, que a gente comentou aqui, né? Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. É um livro muito interessante que mostra alguns indícios de uma pessoa que era ateu e como que ele entendeu alguns indícios da divindade, né? Da crença em Deus. Eu acho que um dos momentos que a gente confronta alguém que tem essa experiência é você entender, compreender, conversar, perguntar o porquê, tentar entender as razões por trás daquela situação. E às vezes você vai ter que dar literatura para ele poder ler, às vezes você vai ter que confortar ele, às vezes você, dependendo da razão, você vai orar por ele, ser uma companhia ao lado dele. Vai variar muito, porque às vezes a pessoa não é que ela não acredite mais em Deus, mas ela não está conseguindo enxergar. Está decepcionada. Está decepcionada, está chateada com ele, né? Então não é que não acredita, né? E encerrando a minha participação, eu queria dizer pro Breno que eu prefiro muito mais ele do que a Natália. Brincadeira. Tô nem aí. Boa sua participação. Bom, concluindo, eu acho que além dessa questão de você incentivar com leituras e tal, eu acho que vale muito mais um trabalho também de você deixar o Espírito Santo, enfim, agir do que você pressionar. Eu acho que o fato de você respeitar também o espaço daquela pessoa, a ideia dela, porque com o tempo ela pode ver as suas experiências e caramba, realmente, Deus existe. Então é uma questão de você ter respeito, eu penso assim. Eu acho que tudo que vocês falaram, juntamente que também essa parte de você ir devagarzinho também. Eu acho que você indo devagar, alimentando a pessoa devagarzinho, orando, lógico, mas ir devagar, mostrando uma coisa ou outra, tentando mostrar a existência de Deus no mundo ou na minha vida, e até mesmo se você for muito próximo dessa pessoa, na vida dela, né? Se você acho que você consegue meio que no dia a dia da pessoa mostrar Deus agindo na vida daquela pessoa, se você for mais próxima, lógico. Então eu acho que assim, através dessas coisas você consegue mais chegando devagarzinho, mostrando que tem
alguém, alguma forma, um ser superior, acho que você começa nesse jeito macro de ser, que existe algum ser superior, e depois você vai fechando e chega lá pra sua experiência e chega lá no Deus que a gente acredita e sabe que é o verdadeiro. Muito legal. Gente, encerrando nosso debate, eu agradeço muito a presença de vocês, que não quiseram vir quando souberam que era eu, mas é brincadeira. E só um recado, você pode deixar a sua opinião, falar o que você acha sobre o assunto nas nossas redes sociais, e lembrando que se você está nesse momento de acho que não acredito mais em Deus, você não está sozinho, tem muita gente pensando isso, e você precisa falar com alguém, tá? Então fala com a gente que a gente quer Ibope. Um beijo, até mais, Valeu, tchau. Galera.